Quando eu vi umas matérias tuas na internet, na TV, eu lembro que... Eu tô aqui lembrando que você tá falando sobre foco e tal, genética. Eu vi uma matéria tua que você tava lá com o Danilo Gentili. Aí ele falou assim... será que eu consigo ter a bunda igual a sua, né? Aí você falou assim... Consegue, se você treinar, se você se dedicar. Porque eu não tinha, não era assim, eu era magro. Tinha um complexo até com o meu corpo, você fala... Então, muitas pessoas elas têm essa relação poxa, isso não é pra mim, o foco é só pra Bela, caramba, esse corpo, essa estrutura física, esses resultados e assim por diante. E aí você deu esses exemplos. Mas você consegue, por exemplo, dizer o que especificamente você faz para conseguir manter o teu foco? Porque você falou, poxa, prioridade é importante, show, caramba, não abrir mão das coisas que você determina, mas dá um exemplo assim prático de uma situação que você falou, caramba, aqui foi difícil e aqui eu tive foco e ela se repetiu algumas outras vezes, por exemplo. Bom, eu acho que uma das coisas, eu até escrevi isso há poucos dias atrás, as 10 características das pessoas que alcançam o topo, que as fazem diferentes das pessoas que não alcançam. Então, assim, colocando isso numa situação prática, por exemplo, você estar preparado para lidar com as adversidades de maneira que, ao invés de ser derrotado por elas, você é fortalecido por elas e é orientado por soluções e não por problemas. Então, quando eu coloco isso em prática na minha vida, o que sempre me fez manter o foco, obviamente, as minhas metas, que sempre foram muito claras para mim. Então, o primeiro passo, né? Vamos aqui falar em passos. Eu tinha consciência, eu sempre tive consciência do que eu queria. Então, eu sempre estive presente, consciente, sempre fui intencional em tudo que eu fiz na minha vida. Ainda que, num primeiro momento, aquilo poderia parecer um sonho distante, o fato de eu estar presente no processo, consciente durante o processo, ser intencional, isso mantinha o meu foco elevado, ajustado o tempo todo, os olhos fitos no alvo. E também o segundo ponto aqui na vida prática, a questão de estar sempre preparado para lidar com as adversidades. Tem gente, Jota, que eu acho que cria assim, um universo paralelo e acha que literalmente a felicidade é um lugar místico onde não existe problemas e que ela está trabalhando para chegar naquele lugar. E aí no meio do caminho ela vai perder o foco. Por quê? Porque ela vai ser derrubada por problemas. E se essa pessoa não tem um mindset preparado para enfrentar as adversidades sem se colocar numa bolha chamada coitadismo e vitimismo, ela vai fracassar. E isso tudo vai atrapalhar o foco. Então quando eu olho para a minha vida eu vejo que essas duas situações, né, lidar com as adversidades de maneira que eu não seja destruída por elas, mas fortalecida por elas, e manter o meu foco sabendo que durante o processo vai ter dor, vai ter suor, mas eu não vou desistir, vou continuar olhando ali pro meu sonho e construir essas sementinhas. Eu creio que essas duas coisas foram grandes diferenciais para mim, de nunca ter me iludido também, de achar que o processo vai ser fácil, que eu vou pegar um shortcut, que eu vou chegar mais cedo. Não, quando a gente começa uma coisa na vida, para manter o foco, ele não fica ali automaticamente, você tem que ir ajustando. Quando a gente vai no oftalmologista, ele pinga ali o colírio que dói. É um processo doloroso que muitos de nós evitamos. Eu não gosto de oftalmologista, não gosto de sentir aquela dor, não gosto de ficar sem enxergar. Mas a gente sabe que é para um bem maior. Então você vai lá, passa pelo processo, a dor, beleza. Primeira etapa, vencida. Aí você senta na cadeira, ele vem experimentando várias lentes, tipo, bota letrinhas ali difíceis para você enxergar. E ele vai ajustando aquelas lentes, pouco a pouco, até o momento que você fala, opa, tô enxergando. Então ali você ganhou foco. Você teve um ajuste de lentes para conseguir ganhar foco. Então, na nossa vida prática é exatamente assim. Você vai ajustando as suas lentes à medida que você vai vivendo o processo. Cara, que legal. A gente estava almoçando, né? Aí eu falei um assunto para você importante na minha vida e você falou, vou te dar aqui uma justificativa teórica teológica sobre isso que você falou. E eu vou te dar uma também agora aqui. Tem um autor que o nome dele é Chris Bailey. Ele escreveu um livro chamado Hiperfoco e ele falou cientificamente exatamente o que você falou. Uau, eu nunca li esse livro, então quer dizer que eu tô bem fundamentada sem mesmo. saber. Ele fala assim, ó, atenção sem intenção é perda de tempo. Ele fala assim, as pessoas mais focadas, elas pensam no que elas vão focar. Então elas colocam intencionalidade, elas colocam atenção deliberada. E foi exatamente o que você falou. Porque senão você vai focar numa coisa, você não sabe se é uma atividade produtiva que não te... Não, na verdade fala assim, ó, existem atividades que são atraentes, mas não são produtivas. É muito legal fazer isso, mas não me traz retorno nenhum. Ele falou, você precisa saber exatamente o que vai me trazer retorno e que é produtivo e atraente, e as coisas que podem me trazer retorno, mas nem sempre são atraentes. Muito legal. Um parênteses que eu acho que você vai saber, tenho plena convicção que você vai saber muito melhor do que eu. O meu personal lá de BH, ele lê muito um autor que chama Mike, sou algum sino aí pra você? Eu esqueci o nome dele agora. Ele é do quê?
Ele é treinador físico, mas ele... Mike Metzer, alguma coisa assim? Mentzer, uma coisa assim. Sei. Ele lê muito desse cara, eu não sei, eu nunca li nada, mas ele fala, e o treino que a gente faz, ele fala muito sobre isso, ser intencional. Então você que é da fisiologia do exercício, você vai saber que no treino também funciona assim. Isso. Muito mais vale você fazer de repente um treino sem carga, mas com intenção, do que encher de carga e fazer de qualquer jeito, né? Isso. Proper form, intention. Então eu acho que na vida é igual. Você ter uma execução boa, né? Não perfeita, porque a gente vai falhar no processo, mas ter uma boa execução e de maneira intencional, estando presente. Perfeito. Você está presente.